E durante a live eu apresentei a minha tese dos 3 tipos de dev. Existe então o dev cisne, o dev pato e o dev pinguim. E o maior problema é que todos estão atrás do dev cisne. Os recrutadores estão atrás dele e todos os devs que estão começando estão querendo ser como ele. Mas o que acontece quando alguém que não está pronto para ser um cisne tenta ser um cisne? Ele vira um pato. Então você tem muito júnior, muito pleno, que são patos, eles não são bons em nada específico. Acaba que não se destaca. E o que o pinguim traz para a mesa? O pinguim é aquela pessoa que é boa em uma coisa apenas. O pinguim não sabe voar, não sabe andar direito, mas sabe nadar que nem um míssil. Se você achar minimamente interessante, te convido a você assistir o resto do vídeo, onde eu vou explorar a fundo cada um dos tipos do... Demorei só um pouquinho, mas finalmente estamos no YouTube, criando conteúdo para essa rede. Eu digo que o YouTube foi o meu MBA. Muito bom poder estar aqui, contribuir com a jornada de outra pessoa, para essa pessoa também dizer em um futuro próximo, poxa, aquele vídeo do Lu foi primordial para minha alavancagem de carreira. Se você não me conhece, eu já crio conteúdo há bastante tempo lá na rede de dancinha, sim. Lá tem programador criando conteúdo, tem uma comunidade muito forte. Nessa rede, além de criar os vídeos curtos, eu comecei a fazer live. E o formato de live muito legal é a live analisando o perfil do LinkedIn. Dev júnior, dev que tá querendo fazer transição de carreira, dev que tá querendo júnior ir para pleno, tem de todos os tipos lá nas análises. Durante a análise de ontem, eu contei sobre a minha tese dos 3 tipos de dev. Primeiro de tudo, vamos tirar da frente, porque é o desejo de todo mundo. Todos queremos ser dev cisne. Todos queremos contratar um dev cisne. Eu sou a pessoa que contrata também, tá, gente? Todos queremos o dev cisne. Mas a verdade é que o dev cisne, ele é uma consequência. Lembra da história do patinho feio? Ele não começou como cisne. Ele era um cisne, lá no fundo. Mas ele começou com um negócio feio. Ele não se encaixava no meio dos patos. Ele era feio, desengonçado. Quando ele desabrochou, ele desabrochou. A mesma coisa. Você quer ser um cisne? Você foca em ser um cisne e saber muita coisa, você não vai conseguir. Por quê? Porque é difícil, leva tempo. Não é uma coisa que você consegue da noite pro dia, não é uma coisa que você, em 6 meses, nem talvez em 2 anos você consiga ser um cisne. Em 2 anos você consegue ser um pinguim muito bom. E é essa a minha tese. Você tem que ser um dev pinguim. Antes do pinguim, vamos explorar o pato. O que é o pato? O pato é aquele que sabe muita coisa. Por exemplo, na análise de perfil de ontem, um rapaz, na headline dele, Angular e React. E eu falei para ele, olha, eu contrato Dev React, eu contrato Dev JS, né, no geral, mas eu não te contrataria, porque você tem pouco tempo de estudo e você está demonstrando que você não tem foco, você está estudando Angular e React. Por que não foco? Porque se eu for contratar um júnior, principalmente um júnior, eu não vou pegar alguém que saiba os dois, eu vou pegar alguém que saiba muito bem um. Se eu precisar de um Angular, eu vou contratar alguém que saiba Angular. Se eu precisar de React, eu vou contratar alguém que React. Se você achou isso interessante, se inscreve no canal, me segue nas outras redes sociais e dá like nesse vídeo, por favor, para dar uma força para nós. O que acontece? As pessoas, por medo, putz, eu consegui, essa mundo, né? O que elas fazem? Elas tiram para todo lado. Isso demonstra desespero e não dá foco para ela. Ela não consegue realmente ficar boa em alguma coisa, porque ela não consegue focar e gastar tempo, investir. Seu conhecimento, então, uma coisa muito legal do livro Programador Pragmático, que está aqui, mas acho que não dá para ver, é o seu tempo e o teu investimento de estudo tem que ser como investimento no mercado de ações. Você tem que investir e ficar reinvestindo os dividendos. Não adianta você investir em um, sacar, investir em outro, senão você não vai crescer em nenhum mercado de ações, com nenhuma carteira de investimento desse jeito. Você tem que ser uma carteira duradoura. A gente, como dev, e o dev cisne é isso, é uma pessoa que investiu por muito tempo reinvestindo os dividendos, caso reinvestindo tempo, praticando. Tem um outro ponto também, que eu vou só citar, porque isso dá um outro vídeo só por si mesmo, que é o dev estudante e o dev júnior não sabe diferenciar o que é saber e o que é conhecer. São duas coisas bem diferentes. Normalmente ele conhece as coisas, ele não sabe de nada. Conforme ele vai trabalhando, conforme ele vai sendo exposto, sendo mentorado, ele vai começando a saber das coisas. Mas a gente vai entrar isso, me cobrem aqui, deixem os comentários que eu posso entrar isso no próximo vídeo, beleza? E aí, o que é o dev pinguim? O dev pinguim, a imagem é realmente de um pinguim desengonçado para andar. Ele não tem nem pena para poder voar, mas ele nada que nem um míssil. Ele é fantástico na água, Percebe? Ele é ruim na terra, ele não sabe nada do ar, mas ele nada. E deixa até o cisne para trás. Isso aqui é interessante. Alguns pinguins vão deixar o cisne para trás. Por quê? Porque eles estão 100% focados naquilo. Eu, como dev sênior, sabe que interessante, eu como dev sênior, quando vou ver coisas, por exemplo, de React, coisas muito de front, que faz muito tempo que eu não vi,
Eu pergunto para os meus pinguins, para os meus dev júniors que estão trabalhando com React, estão estudando agora, principalmente os Reacts mais novos, as versões mais novas. Então, o dev pinguim tem que ser focado. E aí eu tenho uma máxima. Qual que é a minha máxima? Faz outras 3 coisas. Um domínio, uma linguagem e um framework. A gente pode depois falar só sobre domínios, porque isso é uma coisa legal que o meu xará Lucas Montano vive falando. Programação não é só web, existem dezenas de outros domínios. Antes da web existiam dezenas, agora existem outras tantas centenas, talvez. Programação não é só web. Vocês têm que tirar isso da cara. Não é todo programador tem que começar com HTML, CSS. Não, depende do domínio. Entende? Então você escolher um domínio. Entender que existem uns domínios. Porque às vezes você não gosta de web, mas você gosta de games, você gosta de embarcado, você gosta de alguma coisa da programação, se você quiser mesmo programar. Então, você escolher um domínio, uma linguagem. Por que uma linguagem? Porque você aprender a lógica de programação, aprender a arquitetura, como montar um software, já é bem difícil. Imagina se você tiver de aprender 2 ou 3 linguagens. Quer ver? Tenta aprender espanhol e inglês ao mesmo tempo. Você consegue? Eu acho que eu não conseguiria, não. Inclusive, o brother meu que é poliglota, ele fala português, inglês e italiano. Acho que é esses 3. Ele falou o seguinte, quando você está aprendendo uma língua que é muito parecida com outra, elas começam a se misturar e você não aprende nenhuma nem outra. Às vezes você tem que parar ou desaprende totalmente aquela língua. Por exemplo, parece que o italiano é muito parecido com o português. Então, enfim, percebe como é ruim se aprender 2 coisas comitantemente? Você tem que focar, entende? Você tem que focar em uma linguagem só. Uma linguagem só. E por que um framework? Um framework é bem importante. Não ignorem o framework. Não é, eu vou aprender tudo da linguagem, ser um mestre Yoda da linguagem e vou arrumar emprego. Não. Eu já vi, no meu início de programador, dev que sabia JavaScript. Não, olha só, sabia JavaScript. Era muito bom JavaScript. Muito melhor do que eu fui na época. Ou, né? Vou me tornar naquele nível talvez 2, 3 anos depois. Sabia JavaScript, mas ele não sabia jQuery. jQuery, para quem não sabe, quem é mais novinho aí, não é da minha geração, era um frameworkzinho, uma lib, que era meio que um framework mesmo, porque tinha muita coisa, muita ferramenta baseada nele. A gente chamava de plugins, não era pacotes, não era packages, eram plugins. E era muita ferramenta, muitos plugins baseados no jQuery. E eu fui contratado porque eu sabia um pouco de jQuery, eu conseguia me virar. O dev que só sabia JavaScript, que não conhecia jQuery, não conseguia o trabalho. Então você precisa saber sim o framework. Sabe por que você precisa do framework? Porque o framework é a ferramenta. As empresas usam ferramentas, entende? É a mesma coisa do Excel. Por exemplo, você é contratado para uma vaga de escritório só sabendo Windows. Não tem lá, saiba Windows. Não, viu a ferramenta. Excel, Access, sei lá. Eu nunca fui para escritório. Mas é a mesma lógica. Você precisa saber o sistema operacional, você precisa saber a ferramenta. Então, você precisa saber a linguagem, a base, você precisa saber a ferramenta. E no início, deixa eu contar um outro segredo. No início, você não precisa saber a linguagem tão bem. Saiba o framework melhor do que a linguagem, porque você consegue mostrar mais resultado com o framework do que com a linguagem. A linguagem não é que ela não é importante, mas você pode pegar os detalhes dela ao longo do caminho. Então é isso, gente. Aqui para minha tese, você tem que ser um dev pinguim. Esquece isso de querer ser um pato. Tem na cabeça que cisne é resultado. O cisne se descobre cisne em algum momento da jornada. Ele não coloca como objetivo ser um cisne. Então seja um pinguim. Um domínio, uma linguagem, um framework. Lucas, posso aprender back e front? Não. Full stack também é resultado da jornada. Apesar de não ser um domínio completo, eu considero front e back subdomínios da web. Entende? Deixa like, escreve, manda para alguém, talvez pro Pato, pro Cisne, brother meu que é poliglota. É assim que fala? Poliglota? Poliglota.